A paz do Senhor, irmãos, graças a Deus, que Deus te abençoe e te guarde, que você venha acompanhando nossos estudos. Chegamos aqui na lição de número 8, a palavra de honra do cristão. Hoje nós vamos analisar as palavras, de um cristão. A palavra de um cristão, né? Então hoje nós vamos estar vendo isso. E vamos estar vendo isso o quê? No texto de Mateus 5, de 33 ao 37. Vamos estar lendo o texto? Que diz assim: vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Mas eu lhes digo, não jurem de forma alguma, nem pelos céus, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado dos seus pés, e nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nem um fio de cabelo. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Amém? Então hoje nós vamos estar estudando aí a palavra de um cristão. E eu quero começar com essa frase do Shakespeare, que ele diz assim: possuímos um coração tão altissonante quanto um sino, e a língua é o badalo, pois o que o coração pensa, a língua fala. Olha a frase de Shakespeare, né? E aí, pensando nisso, pensando naquilo que nós falamos, a gente chega à conclusão que isso é tão relevante para o cristão que a gente deve pedir a Deus para Ele guardar os nossos lábios, para que as palavras proferidas, tudo que nós falamos, seja agradáveis na sua presença. Salmo 141, 3. Então nós temos que pedir a Deus: Senhor, guarda meus lábios, para que tudo que eu falar seja agradável ao Senhor. E Jesus condenou os juramentos na vida dos cristãos. Ele condena o juramento e propôs o que? Um padrão mais elevado, que é a credibilidade em tudo que falarmos e não apenas no que jurarmos. Jesus, ele vem sempre no Sermão do Monte, ali com os fariseus, dizendo: não, vocês estão falando de juramento, mas vai além disso. Tudo que eu falar precisa ter credibilidade, Não apenas aquilo que eu juro, aquilo que eu me comprometo. Não, tudo que eu falar precisa ter. Então o que nós vamos estudar hoje? Vamos compreender a prática dos juramentos. Os juramentos e os antigos, os juramentos e Jesus, os juramentos e os cristãos. Então vamos começar aqui, com o juramento e os antigos, que está em Mateus 5,33. Como que os antigos pensavam? Os juramentos foi uma maneira encontrada o quê? Para garantir a palavra do homem. Até hoje, você fala assim, você dá a sua palavra, Então o juramento sempre foi dito por isso. Até quando nós nos formamos na faculdade, nós fazemos um juramento de que vamos cumprir com aquilo que aprendemos de forma honesta, com ética, Então sempre o juramento foi feito, foi uma ferramenta utilizada para garantir a palavra do homem. Os juramentos, nós temos uma questão. O juramento ele não foi ordenado, mas ele é permitido. Por quê? O juramento responsabilizava quem dele se utilizava. Então, quem se utilizava de um juramento se tornava responsável. E aí a gente vê aqui, vários textos que eu coloquei aí para você poder acompanhar, E um que me chamou a atenção, que é exatamente aqui, o Deuteronômio 23, 21, para a gente entender que ele não é ordenado, mas ele é permitido, mas existem condições, que ele fala assim: se fizerem um voto ao Senhor, seu Deus, não deve demorar a cumpri-lo, porque o Senhor, seu Deus, certamente o exigirá de vocês, e vocês serão culpados de pecado. Então, ele praticamente está dizendo assim: se você prometeu algo ao Senhor e não fez, você está pecando. Está pecando, é exatamente isso. Então, a gente vai percebendo que jurar não é obrigado, Ele é permitido, mas se você fizer, não deixe de cumprir. Então, muitas pessoas prometem coisas a Deus
às vezes quando está enferma, numa situação difícil, financeira, Senhor, se o Senhor abrir a porta de emprego para mim, eu vou ser um dizimista fiel. E aí depois abre a porta e não dizima nada e acabou. E aí ele começa o quê? Começa a estar em pecado, porque ele prometeu e não cumpriu, né? Então a gente vê essa questão. Então aquilo que falamos para o Senhor, temos que cumprir, né? O juramento muitas vezes era o que? Precipitado. Nós temos que tomar cuidado quando nós precipitamos, né? A Bíblia mostra vários exemplos de pessoas que se precipitaram em seus juramentos. Esaú, Josué aí, como a gente está vendo, né? O Esaú fez promessa, Josué fez promessa, Saul fez, Jefité fez, né? E fizeram precipitadamente. E o que diz a palavra de Deus? É uma armadilha prometer algo a Deus apressadamente e só depois calcular os custos. Então você não pode cair na armadilha de prometer coisas para Deus e depois você vai fazer a conta e vai falar, puxa, não dá, né? E eu prometi. Então, o Provérbios ele diz bem claro, ele fala, é uma armadilha. Se você prometer algo a Deus apressadamente, comprimido por uma situação, às vezes, e querer depois fazer a conta e falar, não vai dar. Então, os juramentos, muitas vezes, eles eram o quê? Precipitados. O juramento, ele exigia o quê? Cumprimento. Ninguém é obrigado a jurar, mas é obrigado o quê? Nós somos obrigados a cumprir. Ninguém é obrigado a jurar, mas é obrigado a cumprir. E aí nós vemos vários textos aqui, ó, Salmo, Deuteronômio, Salmo, Eclesiastes, né? E aí, olha só, o que diz aqui, eu peguei esse texto aqui de Eclesiastes para a gente fazer uma análise. Que ele fala assim, quando fizer uma promessa a Deus, não demore a cumpri-la, pois ele não se agrada de todos. Deus não se agrada de todos. Cumpra todas as promessas que fizer. É melhor não dizer nada que fazer uma promessa e não cumprir. Então essa é a palavra do cristão. Aquilo que o cristão fala, ele tem que cumprir. Aquilo que você prometeu para Deus, tem que cumprir. Então, às vezes, o ministério é assim, e quando nós somos consagrados, nós prometemos a servir ao Senhor, a cuidar das ovelhas, a fazer, e a gente vê pessoas hoje praticamente não cumprindo com nada daquilo que prometeu no dia de uma consagração de um obreiro, vamos supor, né? Ou então, na apresentação de um filho, prometeu criar o filho no caminho do Senhor e não está criando no caminho do Senhor. Então ele fez um juramento, que não é obrigado, mas se fez é obrigado a cumprir. Agora vamos ver aqui, ó, o juramento de Jesus, que está em Mateus 5,34. Os juramentos de Jesus. Jesus ele ampliou a ideia de juramento. Então, no Sermão do Monte, Jesus o que ele faz? Ele condena os juramentos falsos, ele condena aquilo que você jurou falsamente ou perjúrios, né? Aquilo que você falou falsamente, né? E aí Levíticos 19:12 e Êxodo 27, ele diz aí o texto base para você estar consultando. E também Jesus no Sermão do Monte, além de ele condenar os juramentos falsos, né? Ele condena o quê? E a distorção farisaica de querer limitar o cumprimento dos votos. Então, às vezes as pessoas querem limitar aqui, ó. Não, Senhor, eu prometi isso, mas eu vou fazer um pedacinho, né? Isso aqui tá bom. Ou então se limitar, falar, não, eu só prometi isso, então o resto que eu não prometi eu não vou cumprir, né? Eu não tenho que cumprir, não é nada disso. O que eu falei naquele momento foi exatamente isso, é isso. O que eu falei depois daquilo não tem nada a ver. E Jesus, ele vai ampliar isso. Então, ele fala aqui, ó, a gente vê bem claro que se um juramento exige toda a verdade daquilo que se fala, isso pressupõe que na conversação diária há bastante mentira. Jesus ensina
que não apenas aquilo que se diz sobre juramentos, mas certamente a totalidade. Aí nós temos que ver aqui, ó, totalidade do que falamos é proferida na presença de Deus que conhece tudo. Então, tudo que falamos tem que ter credibilidade, né? Tem que ter credibilidade. Então, nós não podemos fazer assim, uma pessoa está vendendo algo, né? Como a gente vê as irmãs vendendo ali na revista, e aí você fala assim, eu vou querer isso aqui. Aí ela traz. Aí depois você fala assim, não, eu não me comprometi que eu ia comprar. Não, mas você falou que queria, né? E eu perguntei se podia trazer e tal. Então, quer dizer, tudo o que falamos tem que ter credibilidade. Então, Jesus sai não de somente, né, um juramento, como a gente está vendo aqui, mas ele fala na totalidade. Então, agora Jesus amplia. Os fariseus estavam vendo assim, o que foi jurado, muito bem, mas o que não foi, tô fora. Então, em Mateus aqui, né, a gente vendo agora os juramentos e o cristão, né? Então Jesus disse que agora tudo que falamos realmente está sendo levado em conta. Agora, na questão do juramento e os cristãos, olha só, eu quero usar o versículo de Mateus 5,37, que diz assim, quando disser o seu sim, seja de fato sim, e quando disser o seu não, seja de fato não. Qualquer coisa além disso vem do maligno. É aquele lá, sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. Então, a questão dos juramentos e o cristão, tudo que nós falamos sim é sim, e o que a gente fala que é não, é não. Então, a palavra de honra do cristão, ela tem que ser mantida. E o que Jesus, né, nos pede nesse versículo é que a nossa palavra seja o que? Sim, seja sincera e normal. Pois todo e qualquer exagero já constitui uma mentira. Então é isso que Jesus está falando. Olha, você não precisa, né, usar de artifício, né, dizer assim, eu juro que eu vou fazer. Quando a gente fala isso é porque a gente não confia em nós mesmos, né? Quando você tem que afirmar alguma coisa, significa que tudo que você está falando antes não tem credibilidade. E aí Jesus, ele fala que todo exagero, você não precisa exagerar, né? Já constitui uma mentira. Então, no contexto aqui que a gente está vendo, né? A gente vê exatamente isso, né? Que nós precisamos ter plena consciência daquilo que nós estamos falando, né? Então, aquilo que nós falamos tem peso, aquilo que nós falamos tem credibilidade. Então, hoje é muito questionado, né? A palavra do cristão. O cristão fala uma coisa hoje, amanhã fala outra, né? E tal. E ele falou assim, ó, seja sim ou seja o não. O que passar disso, todo exagero, vem do maligno. O cristão não deve recorrer ao juramento para receber o quê? Credibilidade. É o que eu venho falando para você aí, ó. A gente não tem que vir aqui, ó, para receber credibilidade. Eu não tenho que jurar. Mas eu devo ter uma palavra confiável, como se fosse um juramento. As pessoas têm que nos ouvir e dizer o que ele fala é. Aquilo que ele está dizendo é. Se for sim, é sim. Se for não, é não. Então a gente não tem que recorrer a um juramento para ficar confiável. E é isso que Jesus está falando aos fariseus. Ó, não, o que você falar está falado, né? Então, muitas vezes, né? A palavra de uma pessoa de verdade não faz curva, como muitos falam, né? Não sai do caminho. É aquilo e acabou, é reto, ok? Então é isso que o verso 37 vem falando conosco. Conclusão. Eu peguei uma parte aqui do verso de Mateus 12, 34, porque fala assim, pois a boca fala do que o coração está cheio. Isso é uma grande verdade. Como o Shakespeare falou, né? O coração pensa e a língua fala, né? Nós começamos com Shakespeare falando isso. O coração ele pensa e a língua que fala, né? É o badalo do sino. Então, nós precisamos entender uma coisa, que tudo o que falamos deve ser verdadeiro e confiável, refletindo tão somente
o sentido daquilo que se quer dizer. Por isso, não se faz necessário jurar para autenticar a palavra dita, pois o caráter do cristão dispensa tal recurso. Então a gente não tem que recorrer a juramento nenhum, que o nosso caráter dispensa qualquer juramento. E é isso que Jesus está ensinando aos fariseus, que o caráter é que vai validar aquilo que estamos falando. Amém? Eu quero te agradecer, que Deus te abençoe. Muito obrigado e te aguardo para a lição de número 9 na semana que vem. Amém? Deus te abençoe, fique na paz do Senhor Jesus.